A maioria busca atalhos para ficar rico. A Bíblia, porém, não ensina fórmulas, ela aponta hábitos. Se você quer gerar riqueza de forma bíblica e sustentável, precisa aprender os hábitos que a maioria não sabe. Eu quero te mostrar quais são. Sou pastor e alguém que já tropeçou nas mesmas pedras que muitos de vocês. Tentei atalhos, confundi bênção com permissividade, subestimei a importância de limites. Hoje quero compartilhar com você, de forma prática e bíblica, os hábitos que transformam provisão em missão, trabalho em vocação e recursos em testemunho. Não é mágica, é disciplina e é responsabilidade. Antes de continuar, se isso parece relevante para a sua vida agora, salve este vídeo para assistir de novo e para revisar o checklist depois. Se você pretende aplicar isso de verdade, guarde-o agora. O que entendemos por riqueza bíblica? Riqueza para as Escrituras não é apenas saldo bancário, é provisão para cumprir vocação, sustentar família, investir no próximo e manter um testemunho. Mordomia é a palavra que orienta esse entendimento. Tudo o que temos foi confiado por Deus e deve ser administrado com sabedoria. Provérbios chama o cristão à vigilância do coração. Guarda o teu coração, Provérbios 4:23. E isso inclui onde aplicamos nosso tempo, dinheiro e afeto. Há uma tensão hoje. Muitos confundem bênção com consumo, ou esperam sinais externos como única validação da presença de Deus. A palavra exalta diligência, honestidade e gratidão. Ela não vende atalhos. O que eu proponho é, aprenda e pratique hábitos. Pequenos gestos repetidos com fé e sabedoria produzem frutos. A seguir, eu vou expor hábitos práticos, cada um com sua base bíblica, aplicação e uma ação de 5 a 15 minutos que você pode fazer agora. Faça pelo menos um hoje. Hábito 1. Mordomia e proteção. Guardar o que Deus confiou. O princípio. Ver bens como responsabilidade, não como propriedade absoluta. Mordomia não é sobre austeridade extrema, é sobre reconhecimento de que tudo pertence a Deus e que somos administradores responsáveis. Versículo de ancoragem. Guarda o teu coração. Provérbios 4:23. Aplicado à administração dos recursos. Guardar o que nos é confiado protege o nosso chamado. Por que isso importa? Quando não há inventário, nem limites, os recursos fluem para vazios, compras impulsivas, empréstimos que se tornam ciladas, relações que consomem sem devolver. Nabucodonosor, na Escritura, é um lembrete de que o orgulho e a falta de submissão ao Senhor podem levar à perda. O rei acumulou até que foi confrontado. O ponto não é condenar riqueza, mas alertar sobre a vulnerabilidade espiritual ligada à posse sem servidão a Deus. Aplicações práticas. 3 passos. 1. Inventário semanal. Liste todas as suas entradas e saídas da semana. Não precisa ser sofisticado. Um caderno, uma planilha simples ou um aplicativo. A clareza gera autoridade sobre os recursos. 2. Defina limites claros. Quanto você destina para necessidades, quanto para poupança e quanto para doação. Estabeleça percentuais que façam sentido para a sua realidade e reveja trimestralmente. 3. Nomeie um guardião espiritual e prático. Alguém de confiança, um mentor na igreja ou um amigo íntegro, para prestar contas mensalmente sobre decisões significativas sobre dinheiro. Mini ação. De 5 a 15 minutos. Pegue seu extrato bancário ou recibos recentes e anote 3 padrões de gasto que você pode reduzir. Escreva uma regra simples para cada um. Não gastar em jantares mais de X por mês. Pausar compras por 48 horas antes de decidir. Hábito 2. Humildade e contentamento. Evitar o gasto em exaltação pessoal. O princípio. A tentação de usar recursos para autopromoção compromete visão e serviço. Humildade preserva a vocação. Contentamento transforma bênçãos em gratidão. Versículos de ancoragem. Lembramos do caso dos 10 leprosos. Apenas um voltou para agradecer. Lucas 17, 11 e 19. E da exortação a dar graças em tudo. 1 Tessalonicenses 5:18. Gratidão e reconhecimento são correlatos de sabedoria financeira. Por que isso importa? Gastos motivados por aparência corroem a liberdade financeira e criam uma identidade baseada em consumo. A cultura promove consumo como medida de valor. A palavra nos chama a ser contraculturais, contentes com o suficiente, generosos com o que temos. Aplicações práticas. 3 passos. 1. Prática diária de gratidão. Ao acordar, liste mentalmente 3 coisas pelas quais você é grato que não envolvam bem material. Isso reorienta o coração. 2. Jejum de consumo de 30 dias. Escolha uma categoria: roupas, tecnologia, refeições fora,
E não compre nada nessa área por 30 dias. Observe como isso afeta suas emoções e decisões. 3. Registro de bênçãos. Mantenha um diário simples, onde uma vez por semana você escreve uma maneira pela qual Deus supriu suas necessidades no período. Mini ação, de 5 a 15 minutos. Escreva uma carta curta de gratidão a alguém que fez diferença material ou espiritual em sua vida. Se preferir, escreva essa gratidão em seu diário. O objetivo é reconhecer o dom e reduzir a busca por exaltação. Hábito 3. Escolha de parceiros e relações. Discernir antes de investir. O princípio. Suas parcerias moldam seus resultados. A Escritura é clara em advertir quanto às companhias que influenciam nosso caráter e, por consequência, nossas finanças. Não se trata de cortar misericórdia, mas de proteger recursos de dinâmicas que os drenam. Versículos de ancoragem. Quem anda com o sábio será sábio. Provérbios e ensinamentos em provérbios diversos. E a exortação a não se unir a livros de inconstância sem discrição. Tito e outras cartas pastorais que falam sobre discernimento em companhias. As epístolas aconselham cuidado nas associações que afetam a fé e a reputação. Por que isso importa? Muitas perdas financeiras vêm de parcerias mal escolhidas, negócios com falta de transparência, ajuda contínua a pessoas que nunca mudam sua postura, empréstimos a quem não tem plano de reestruturação. Discernimento relacional é um hábito que protege recursos e honra a Deus. Aplicações práticas. 3 passos. 1. Critérios claros para a cooperação. Antes de se associar em qualquer empreitada ou de emprestar recursos, tenha um checklist. Objetivo claro, responsabilidades definidas, tempo de retorno esperado, sinais de integridade da outra parte. 2. Políticas de doação. Defina limites para a ajuda pessoal. Pode ser valor, número de vezes que você ajuda a mesma pessoa num intervalo ou condicionamentos práticos. Por exemplo, ajuda que exige curto plano de mudança comportamental. 3. Avaliação de risco moral. Antes de fechar uma parceria, observe a reputação da pessoa/empresa em 3 círculos: espiritual, social e profissional. Procure referências e pergunte a quem já trabalhou com essa pessoa. Mini ação, 5 a 15 minutos. Liste 3 relações, pessoais ou profissionais, que mais consomem seus recursos. Para cada uma, escreva uma regra de proteção. O que você fará daqui para frente para preservar seus bens sem negar compaixão? Exemplo: não emprestar mais de X sem contrato, ou oferecer apenas mentoria e não suporte financeiro contínuo. Hábito 4. Integridade e transparência. Negócios honestos são capital. O princípio. Reputação é capital invisível. Honestidade e comunicação clara atraem oportunidades e preservam provisões. A Bíblia chama o povo a falar a verdade, não a fraudar, e ensina que a mão verdadeira e reta sustenta bênçãos duradouras. Versículos de ancoragem. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente lhes são agradáveis. Provérbios 12, 22. Paulo também ensina sobre a alegria de dar com sinceridade, sem constrangimento. 2 Coríntios 9, 7. Vinculando o caráter à generosidade autêntica. Por que isso importa? A curto prazo, a desonestidade pode parecer lucrativa. A longo prazo, destrói confiança, fecha portas e prejudica o testemunho cristão. Em mercados pequenos, reputação é muitas vezes mais valiosa que capital inicial. Aplicações práticas. 3 passos. 1. Revisão contratual básica. Sempre que entrar em acordos comerciais, leia e, se possível, revise com alguém de confiança. Evite linguagem ambígua. Se for pequeno negócio, crie recibos e termos simples por escrito. 2. Política de entrega e comunicação. Estabeleça prazos realistas e comunique falhas imediatamente. As pessoas perdoam atrasos quando há transparência, mas raramente perdoam enganos repetidos. 3. Educação contínua em ética. Participe de leituras rápidas sobre ética no trabalho. Assista a um seminário ou acompanhe sermões sobre integridade. Conhecimento regular fortalece decisões no concreto. Mini ação, 5 a 15 minutos. Pegue um acordo recente que você assinou ou um termo de prestação de serviço. Leia-o e destaque 2 cláusulas que você não entende completamente. Anote uma pergunta para esclarecer com um mentor ou advogado simples. Se não houver tempo, escreva uma versão simples e honesta do que você combinou. Essa simplificação já é exercício de transparência. Conexões entre os hábitos 1 a 4.
Note como esses hábitos se encadeiam. Quando você protege o que tem, mordomia, vive contente e grato, humildade, escolhe parceiros sábios, discernimento e age com integridade, transparência, cria um ambiente fértil para trabalho frutífero e relacionamentos que edificam. Em contraste, falhas nesses pontos são vívidos caminhos para perdas e desgastes espirituais. Permita-me uma ilustração prática. Imagine 2 microempreendedores. Um assume que o lucro é só para gastar, não registra nada, cede a parceiros por impulso e aceita acordos vagos. O outro faz inventário semanal, agradece diariamente, define com quem trabalha e formaliza acordos. Não é impossível que o segundo tenha mais estabilidade. A diferença não é uma fórmula mágica, é hábito. Uma advertência pastoral neste ponto. Discriminar parceiros não significa negar misericórdia, significa agir com responsabilidade. A igreja não abandona o necessitado, ela auxilia com critérios e planos que promovam restauração, não dependência eterna. Ajuda sem limites é muitas vezes caridade que destrói. Ajuda com esperança e regras é investimento em restauração. Hábito 5. Diligência e planejamento. Trabalhar com propósito. Prévia introdutória, para deixar claro o que vem a seguir com profundidade prática. O trabalho é vocação. A formiga em Provérbios é um convite à observação. Ela planeja, junta e se prepara. Provérbios 6:6. Diligência não é apenas esforço físico, é rotina, inteligência sobre prioridades e compromisso com metas. No próximo bloco, aprofundarei passos práticos e um mini plano que pode ser implementado na sua rotina semanal e mensal. Hábito 6. Arrependimento e pureza. Proteger do ciclo de perda. Prévia introdutória. Uma vida despida de coerência moral está sujeita a desvios que custam caro. A Escritura fala sobre a importância do arrependimento contínuo e de evitar práticas repetitivas que destroem reputação e recursos. Hebreus 10:26 e advertências pastorais sobre afastamento e correção. Purificação não é apenas religiosa, é proteção integral. Hábito 7. Generosidade com sabedoria. Dar com alegria, não com exploração. Prévia introdutória. A generosidade é fruto, não causa, de um coração alinhado. Cristo ensinou sobre dar com alegria e com discrição. Há maneiras bíblicas de ser generoso e ao mesmo tempo proteger a família e o ministério. No terceiro bloco, vou expor como balancear limites práticos com compaixão radical. Mini ganchos que virão. Em breve, vamos detalhar. Um plano de 90 dias que integra todos os hábitos e transforma a rotina em disciplina. Templates semanais e mensais para inventário e planejamento. Maneiras de medir progresso sem cair no culto ao número. Respostas pastorais às objeções. E se eu começar do zero? E se eu falhar? Antes de avançarmos, quero que você faça algo agora. Pegue um papel e escreva em uma frase qual desses 4 hábitos que tratamos até aqui mais mexeu com você. Pode ser inventário, gratidão, cortar parcerias ou ser honesto em contratos. Qualquer coisa. Se quiser, compartilhe nos comentários. Esse pequeno gesto fará você levar a sério a transformação. Perguntas que costumam aparecer nesta etapa. E a pobreza estruturada? E se eu estou sem redes de apoio? Não vou minimizar dores reais. Existem situações em que o indivíduo precisa de políticas públicas, assistência institucional e mudanças sociais. Os hábitos que proponho não substituem sistemas que precisam ser reformados, mas colocam o cristão em posição de integridade e responsabilidade pessoal dentro do que lhe é possível. Em muitos contextos, pequenos hábitos podem abrir portas para recursos, melhorar a confiança de terceiros e permitir que a pessoa seja mais eficaz ao buscar ajuda institucional. E se eu falhar? O caminho cristão inclui graça e recomeço. Arrependimento não é vergonha definitiva, é retorno. A disciplina que proponho inclui espaço para tropeços, ajustes e reconciliação. Um hábito não exige perfeição imediata, exige persistência. Uma narrativa realista. Deixe-me contar um exemplo hipotético para você se ver. João é um marceneiro que sempre trabalhou duro, mas vivia sem controle financeiro. Quando casou, as dívidas cresceram. Ele aceitava qualquer proposta, mesmo com contratos ruins. Depois, na igreja, João aprendeu a registrar serviço, a definir preços e a ter um pequeno fundo de reserva. Não ficou rico da noite para o dia. Em pouco tempo, entretanto, passou a honrar compromissos, a ter clientes fiéis e a conseguir pagar cursos para melhorar seu ofício.
O ponto não é o nível de renda, mas a estabilidade e a possibilidade de investir no próximo. Esse é o efeito acumulativo dos hábitos. Preparação para o próximo bloco. No próximo segmento, vamos aprofundar os hábitos 5 a 7 com a mesma estrutura: versículo de ancoragem, ilustração bíblica e contemporânea, 3 aplicações práticas e uma mini ação. Depois, construiremos o plano de 90 dias passo a passo, com templates semanais e indicadores simples para medir progressos sem ansiedade. Também vou responder perguntas frequentes que você pode ter, como começar com pouco recurso, como aplicar esses hábitos em família e como envolver a igreja nesse processo. Enquanto isso, retome a mini ação que ficou pendente. Se você fez a tarefa do hábito 1 a 4, escreva em um lugar visível o compromisso que você escolheu. Se ainda não fez, faça agora. Escolha uma das mini ações que propus e execute-a neste momento. Lembre-se, nenhum hábito é um passe livre. Eles são práticas espirituais e administrativas que moldam caráter e abrem espaço para a provisão do Senhor. Não prometo riqueza automática. Prometo um caminho de fidelidade que honra a Deus e gera frutos práticos. Nos próximos minutos, vamos mergulhar nas práticas que completam esse mapa e montar o plano de 90 dias que fará desses hábitos uma força transformadora em sua vida. Hábito 5. Diligência e planejamento. Trabalhar com propósito. O princípio. O trabalho é mais que fonte de renda, é vocação e serviço. A Escritura nos convida a observar a formiga. Ela se prepara, organiza-se e trabalha com propósito. Provérbios 6, 6. Paulo lembra que tudo o que fazemos deve ser feito como para o Senhor, com dedicação e seriedade. Colossenses 3, 23. Diligência gera fruto porque cria consistência, reputação e capacidade de aproveitar oportunidades. Por que isso importa? Muitas portas se abrem para quem é conhecido por cumprir prazos, por ser pontual, por entregar qualidade. Não por sorte, mas por hábito. Aquele que trabalha com intenção cria reservas, melhora sua habilidade e gera recomendações. Do outro lado, a improvisação permanente e o deixa para depois tornam qualquer plano frágil. Aplicações práticas. 3 passos. 1. Mapa de tarefas prioritárias. Toda semana, desenhe as 3 tarefas que, se concluídas, moverão sua fonte principal de renda ou vocação. Pode ser finalizar 5 orçamentos, ministrar um curso, produzir 10 peças para venda. Identifique o que gera resultado real e trate isso como seu trabalho sagrado. 2. Rotina de tempo blocado. Divida seu dia em blocos dedicados a atividades distintas: produção, relacionamento com clientes, aprendizado, administração. Proteja esses blocos como se fossem compromissos com o Senhor. Evite dispersão. 3. Reserva de segurança. Estabeleça uma pequena poupança operacional para emergências e para investir em capacitação. Mesmo que comece com valores modestos, o ato de reservar regularmente cria disciplina. Planeje aportes mensais e trate essa reserva como não disponível para consumo imediato. Ilustração prática. Pense na diferença entre um artesão que só trabalha quando aparece pedido e aquele que tem um pequeno estoque, agenda preenchida e uma rotina de divulgação. O segundo não depende de impulsos, ele cria previsibilidade. Mini ação, 5 a 15 minutos. Abra sua agenda e marque 3 blocos de 90 minutos para os próximos 3 dias destinados exclusivamente ao seu trabalho principal. Anote a tarefa específica para cada bloco, fazer orçamentos, estudar um tema técnico, contatar clientes, e comprometa-se com essa agenda. Hábito 6. Arrependimento e pureza. Proteger do ciclo de perda. O princípio. Arrependimento não é apenas confissão, é prevenção. Quando pecados e vícios entram no ciclo da vida, eles corroem reputações, drenam recursos e tornam a reconstrução mais cara. A Escritura adverte contra a persistência no erro sem volta, Hebreus 10, 26, e chama à correção fraterna e à restauração. Pureza de vida, portanto, é proteção financeira e espiritual. Por que isso importa? Muitos desfalques começam por decisões éticas comprometidas, atalhos, omissões, omissão na prestação de contas. Além do custo econômico, há o custo relacional e ministerial. Reconhecer a falha cedo, buscar correção e reconstruir com transparência impedem que pequenos erros cresçam. Aplicações práticas. 3 passos. 1. Rotina de autoavaliação semanal. Dedique um momento cada semana para examinar atitudes, palavras e decisões relacionadas a dinheiro. Pergunte-se: houve omissão, autopromoção desmedida, preguiça ou evasão? Anote e peça a Deus direção para corrigir. 2. Plano de restauração.
Se houve erro, falta de pagamento, negócio mal conduzido, promessa não cumprida, faça um plano concreto para reparar o dano. Isso pode incluir um pedido público de desculpas, pagamento parcelado ou reestruturação de serviço. A reparação preserva testemunho. 3. Rede de confissão e responsabilidade. Mantenha um pequeno círculo de irmãos confiáveis para onde levar decisões difíceis. Uma cultura de responsabilidade diminui a tentação de justificar o errado e fortalece a prática do arrependimento contínuo. Ilustração bíblica. As epístolas pastorais mostram líderes que corrigem e restauram. A disciplina e o arrependimento são meios de devolver honra a Deus e estabilidade à comunidade. O exílio de Nabucodonosor e sua volta à humildade ilustram que a recuperação depende de reconhecer soberania divina e ajustar o coração. Mini ação. 5-15 minutos. Escreva uma breve confissão de algo que você sabe que precisa ajustar. Pode ser uma atitude de orgulho financeiro, um contrato mal feito ou um hábito de procrastinação. Em seguida, diga em voz alta qual será o primeiro passo de correção essa semana. Se sentir confortável, compartilhe isso com alguém de confiança. Hábito 7. Generosidade com sabedoria. Dar com alegria, não com exploração. O princípio. Generosidade é fruto, não ferramenta de manipulação. Paulo ensina que cada um contribua conforme decidiu em seu coração, com alegria, não por obrigação. 2 Coríntios 9:7. Jesus ilustra que dar com medida aberta traz retorno em abundância, não como fórmula mercantil, mas como princípio espiritual de sementeira e colheita. Lucas 6:38. Generosidade que destrói a vida de quem dá, ou incentiva a dependência, não é cristã. Generosidade que liberta e restaura é. Por que isso importa? Existe uma diferença entre benevolência que promove restauração e benevolência que cria dependência. Dar sem limites pode arruinar famílias e ministérios. Dar sobre mentoria e critérios protege o doador e fortalece quem recebe. Aplicações práticas. 3 passos. 1. Política de doação pessoal. Defina um valor ou porcentagem que você destinará para dar mensalmente, separado do orçamento familiar. Determine também critérios, ajudar com educação emergencial, investimento em formação profissional ou apoio a projetos que ofereçam acompanhamento, por exemplo. 2. Doação com plano. Sempre que a ajuda envolver valores maiores, exija um plano simples de restauração. Isso pode ser um termo de compromisso, metas mensuráveis e checagens periódicas. Isso protege recursos e garante que a ajuda gere mudança. 3. Incentivo à autonomia. Priorize iniciativas que promovam independência. Microcrédito responsável, capacitação, mentorias, em vez de auxílios que apenas adiam o problema. Ilustração prática. Pense em 2 pessoas que recebem apoio. Uma recebe apenas dinheiro contínuo, sem critérios. Outra recebe aporte para um curso profissional e acompanhamento por 6 meses. A segunda tem maior probabilidade de sair da necessidade. Generosidade sábia olha para o longo prazo. Mini ação, 5-15 minutos. Escreva sua política de doação em uma folha. Quanto você dará mensalmente, que tipos de causas apoiará e quais critérios exigirá de beneficiários. Se preferir, comece com um valor simbólico e uma regra simples: ajudar com educação ou apoiar um ministério local. Integração prática. Como os hábitos se conectam e se reforçam. Esses 7 hábitos não são compartimentos estanques. Eles formam uma cadeia que protege recursos e permite que a provisão gere missão. Mordomia dá estrutura. Humildade preserva a visão. Discernimento escolhe parcerias. Integridade constrói reputação. Diligência produz fruto. Arrependimento mantém a saúde do sistema. Generosidade multiplica o impacto. Quando uma das peças falha, outras compensam temporariamente, mas a estabilidade exige prática regular dos 7. Agora eu quero propor algo concreto, um plano de 90 dias que integra todos os hábitos de forma prática, com indicadores simples e rotinas possíveis para a vida real. Não é uma fórmula mágica, é um percurso de disciplina aplicado dia a dia. Faça deste plano um ponto de partida realista, adaptado à sua situação. Plano de 90 dias, roteiro prático para transformar hábitos em rotina. Visão geral. 90 dias é tempo suficiente para instalar um novo comportamento como rotina inicial. Não espere perfeição, espere progresso. Dividimos em 3 ciclos de 30 dias, cada um com foco e metas específicas, e com revisões semanais. Estrutura dos 90 dias. Mês 1, dias 1 a 30. Diagnóstico e organização. Estabelecer inventário, rotina de gratidão, critérios de parceria e políticas básicas. Mês 2, dias 31 a 60. Implementação e ajuste. Aplicar rotinas de trabalho, abrir a reserva, iniciar política de doação com um caso piloto, corrigir práticas éticas.
Mês 3, dias 61 a 90, consolidação e expansão. Reforçar disciplina, envolver família/comunidade, revisar metas e planejar próximos 90 dias. Indicadores simples para acompanhar progresso, sem números rígidos. Clareza financeira. Você tem um inventário atualizado e sabe suas principais entradas e saídas? Sim ou não? Reserva ativa. Criou ou aumentou algum fundo de reserva? Sim ou não? Diligência operacional. Cumpriu os blocos de trabalho prioritários por pelo menos 2 semanas consecutivas? Sim ou não? Integridade restaurativa. Houve atitudes de reparação ou confissão necessárias? Foram iniciadas? Sim, não. Generosidade prática. Estabeleceu política de doação e aplicou-a pelo menos uma vez? Sim, não. Rede de responsabilidade. Tem um mentor ou guardião para prestação de contas? Sim, não. Checklist semanal. Modelo simples. Segunda-feira. Inventário rápido das finanças. Recebimentos, pagamentos previstos. Terça-feira. Blocos de trabalho produtivo. Agendar 2 blocos de 90 minutos. Quarta-feira. Revisão de parcerias ou contratos. Verificar acordos recentes. Quinta-feira. Estudo ou educação em ética e gestão. 30 a 60 minutos. Sexta-feira. Registro de gratidão e avaliação espiritual. 10 a 15 minutos. Sábado. Ação de generosidade planejada ou contato de mentor. Domingo. Descanso, culto, reflexão e decisão de uma mini-ação para a próxima semana. Templates mensais. O que revisar? Saldo e fluxo. Revisão do extrato e ajuste de percentuais para necessidades, reserva e doação. Metas de trabalho. Avaliar progresso nas 3 tarefas prioritárias do mês. Relacionamentos. Reavaliar 2 parcerias mais importantes. Repetir se há sinais de risco. Plano de restauração. Checar se existe algo pendente para reparar e estabelecer prazos. Treinamento. Definir um tema de capacitação para o próximo mês. Como medir sem se tornar escravo dos números? A ideia é usar indicadores qualitativos e simples. Em vez de estabelecer metas financeiras rígidas que podem gerar ansiedade, use marcos comportamentais. Registrei minha despesa semanalmente, conversei com meu mentor, reservei X tempo para trabalho focado. Esses hábitos abrem caminho para resultados financeiros, entretanto não prometem resultados automáticos. Modelos de ação familiar e comunitária. Envolver a família. Transforme o inventário em exercício familiar. Pequenas tarefas, como revisar despesas domésticas, ensinar crianças sobre poupança e gratidão, ajudam a criar cultura. Projeto de igreja. Proponha uma oficina de mordomia na sua comunidade para compartilhar práticas e abrir oportunidades de mentoria. Economia solidária. Organize grupos de poupança rotativa ou capacitação profissional que promovam autonomia entre os membros. Casos práticos e ajustes para quem tem pouco recurso. Se você está começando com muito pouco ou em situação de vulnerabilidade, o plano se ajusta com passos menores. Priorize clareza, inventário mesmo que em caderno, e pequenas reservas, quantias simbólicas constantes. Foque em capacitação que aumente sua empregabilidade, cursos gratuitos, grupos de estudo. Busque suporte institucional, assistência social, ministérios da igreja, programas comunitários. A generosidade pode começar não com dinheiro, mas com tempo e habilidades. Ajudar na comunidade cria capital social. Perguntas frequentes e objeções pastoralmente respondidas. E se eu começar do zero? Comece pelo que você tem, tempo e disposição. Um ato de ordenação de vida já é progresso. O primeiro passo pode ser apenas olhar seu extrato e escrever 3 itens que você pode controlar hoje. Peça ajuda na igreja para conexões e capacitação. E se eu falhar? O cristianismo inclui graça. Falha não é derrota definitiva. O hábito da revisão semanal e do arrependimento transforma falhas em aprendizado. Ajuste o plano, peça responsabilidade e recomece. Lembre-se, persistência vale mais que perfeição. E quanto à pobreza estrutural? Não vou minimizar causas sistêmicas. Discriminação, desemprego em massa e políticas públicas insuficientes existem e afetam vidas. Esses hábitos não substituem mudanças institucionais. Mas o cristão pode agir localmente com integridade, formar redes, participar de políticas públicas e fortalecer instituições que atendam os necessitados. Mordomia individual e ação comunitária devem caminhar juntas. Isso é a teologia da prosperidade? Não. Existe diferença entre ensinar hábitos responsáveis e prometer riqueza como resultado automático de comportamento. Este roteiro enfatiza caráter, trabalho e dependência de Deus. Prosperidade que o Evangelho valoriza é instrumento para a missão, não o fim em si mesmo. Como evitar ser explorado quando quero ajudar? Tenha políticas claras de doação, exija planos e acompanhe resultados.
Use contratos simples quando necessário e peça conselho do seu conselho de igreja ou mentor. Generosidade com supervisão evita a exploração. Como envolver a igreja e buscar mentoria? Peça que a liderança da sua igreja ofereça workshops sobre mordomia e finanças. Forme pequenos grupos de prestação de contas, 3 a 5 pessoas que se reúnem mensalmente para compartilhar metas e pedir oração. Procure líderes com reputação de integridade para orientação, não para soluções mágicas. Plano de responsabilidade. Quem é seu guardião espiritual e prático? Nomear um guardião é um ato de humildade. Pode ser um ancião, um mentor de negócios na fé ou um amigo íntegro. Encontre alguém que possa ouvir decisões difíceis, revisar contratos importantes, checar metas trimestrais, orar com você sobre escolhas financeiras. Pequenas falhas, grandes reparos. Como proceder? Quando um erro aparece. 1. Admita-o com quem foi afetado. 2. Faça um plano de reparação com prazos realistas. 3. Peça aconselhamento e implemente mudanças práticas para evitar repetição. A reparação preserva testemunho e, a longo prazo, restaura oportunidades. Exercícios práticos para os próximos 30 dias. Passo a passo. Semana 1. Dia 1-2. Inventário financeiro inicial. Registre 3 padrões de gasto. Dia 3-4. Marque no calendário os blocos de trabalho da semana e execute 2. Dia 5. Escreva sua política de doação. Dia 6. Identifique um mentor possível e agende uma conversa. Dia 7. Descanso e reflexão. Escrever 3 gratidões. Semana 2. Aplique mini ações de integridade. Reveja um contrato e simplifique a linguagem. Envie uma comunicação transparente a um cliente. Inicie o jejum de consumo, uma categoria por 30 dias. Faça a mini ação de arrependimento, se aplicável, e peça orientação. Semana 3. Executar as tarefas prioritárias da semana com blocos protegidos. Contatar um parceiro para alinhar expectativas e apresentar seu checklist de cooperação. Realizar uma ação de generosidade planejada, mesmo simbólica. Semana 4. Revisão mensal. Olhar extratos, progresso nas metas, conversar com o mentor. Ajustar percentuais de reserva e doação conforme realidade. Celebrar uma vitória, mesmo pequena. Como os hábitos protegem contra riscos comuns? Inventário e limites reduzem gastos impulsivos. Critérios de parceria evitam relações danosas. Transparência e contratos curtos diminuem fraudes. Rede de responsabilidade reduz justificativas e promove disciplina. Cuidado pastoral sobre confiança e coração. Não confunda disciplina com legalismo. O objetivo não é enrijecer a vida em regras, mas formar caráter. Se o seu coração está distante de Deus, a disciplina externa será estéril. Por isso, integre hábito e oração. Peça a Deus um coração conformado com a sua vontade, não um desejo de acumular por orgulho. Exemplos de micro-hábitos que fazem grande diferença. Pausar 48 horas antes de uma compra acima de um valor que você estabeleceu. Escrever uma nota de agradecimento a um cliente ou parceiro a cada mês. Ler um capítulo de um livro sobre ética ou administração por semana. Registrar 3 coisas pelas quais agradeceu ao final do dia. Evitar armadilhas emocionais e espirituais. Não transforme o processo numa busca por aprovação humana. Celebre pequenas mudanças, não comparações. Não use a busca por estabilidade como desculpa para controlar ou manipular pessoas. Quando sentir vergonha de um passado financeiro, lembre-se, arrependimento é convite à reconstrução, não a culpa eterna. Como integrar os hábitos na vida ministerial e no trabalho? Pastores e líderes podem ensinar esses hábitos em pequenos grupos e oferecer mentoria prática. Microempreendedores podem implementar os blocos de trabalho e o inventário como disciplina profissional. Famílias podem instituir reuniões mensais para revisar finanças e metas. Planilha mental do que revisar trimestralmente. Resultados e reputação. Avaliar satisfação de clientes e feedbacks. Reserva e fluxo. Analisar se reserva cobriria gastos essenciais de um mês ou mesmo parte. Aqui não se trata de número fixo, mas de tendência. Integridade. Checar se houve queixas ou áreas que precisam de reparação. Generosidade. Revisar onde o investimento em pessoas gerou fruto e onde foi improdutivo. Caminho para escalar com prudência. Se seus negócios ou renda começarem a crescer, mantenha a mesma disciplina. Aumente proporções de reserva e doação conforme aumenta a responsabilidade. Busque aconselhamento legal e contábil simples para formalizar parcerias e proteger patrimônio. Crescer requer novos níveis de integridade e planejamento. Testemunho de transformação hipotético. Imagine Maria, que trabalhava como cozinheira autônoma. Ela começou o plano, inventário, blocos de trabalho,
jejum de consumo e reserva. Em 3 meses, construiu uma agenda estável de encomendas, economizou para comprar utensílios que aumentaram sua produtividade e criou uma pequena política de doação para ajudar uma jovem cozinheira. Maria não ficou rica segundo padrões de ostentação, mas ganhou estabilidade, paz e capacidade de investir no próximo, exatamente o que chamamos de riqueza bíblica. Avisos finais sobre expectativas. Estas práticas não garantem riqueza automática. Elas multiplicam probabilidade de estabilidade, eficácia e impacto generoso. A verdadeira medida que importa é a fidelidade. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Princípio bíblico de administração, sem cálculo mágico. Use essas ferramentas com humildade e dependência do Senhor. Compromisso para a próxima semana. Escolha uma mini ação das que listamos e comprometa-se a realizá-la nos próximos 7 dias. Pode ser o inventário, as marcações de tempo, a escrita da política de doação ou a conversa com um mentor. Uma pequena ação consistente vale mais que boas intenções. Oração breve de submissão e pedido de sabedoria. Pai, reconhecemos diante de Ti nossa limitação e nossa necessidade de sabedoria. Ensina-nos a guardar o que nos confiaste, a trabalhar com diligência, a corrigir o que está errado e a dar com alegria e sabedoria. Dá-nos olhos para ver oportunidades de serviço, mãos para trabalhar com integridade e corações prontos para recomeçar quando tropeçarmos. Que nossos recursos sirvam ao Teu propósito e que nossa vida de mordomia seja testemunho da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Encerramento e chamado à ação. Se este conteúdo tocou você e você quer aplicar esses hábitos com mais suporte, há um recurso prático. Na descrição deste vídeo está disponível um PDF com o checklist dos 7 hábitos, templates semanais e mensais e o plano de 90 dias pronto para imprimir e usar. Baixe material, comprometa-se com uma das mini-ações e volte aqui para dizer qual foi sua escolha. Que Deus nos dê perseverança para transformar pequenas decisões em um testemunho vivo de mordomia e serviço.